Boa noite! Bom dia! Boa tarde! Fernanda Soares, prazer. Eu sou o Herbert, com 2 T's Castro. E esse é o canal das Bi. Vamos com as chamadas, porque hoje tá cheio de bad news. Hoje no B-News: aborto, Confronto na Polônia, coronavírus, direitos trans, série LGBTI. a Porsche é LGBT. Eu já aviso que o papo sério de hoje tá pesado. Vai ser a primeira coisa que a gente vai falar, e a gente vai falar de estupro e de abuso de crianças e adolescentes. Então, como eu sei que esse assunto é gatilho para muita gente, vou deixar aqui o time code para quando que a gente vai começar a falar das outras notícias da semana, tá bom? O Brasil e a internet pararam para acompanhar o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo seu tio por 4 anos e engravidou. E, por conta da gravidez, o abuso foi descoberto. No Brasil, de acordo com a lei, as vítimas de estupro têm direito de interromper a gravidez. O Brasil hoje permite aborto em 3 casos: estupro, risco de vida da mãe e anencefalia fetal. O aborto, no caso de estupro de vulnerável, está previsto no Código Penal brasileiro há 80 anos. No caso dessa menina específica, ela não só se enquadrava no direito por causa do estupro, como também pelo risco de uma gravidez aos 10 anos de idade. Ainda assim, para ela conseguir fazer o aborto, ela precisou esperar uma decisão de um juiz. E quando saiu a decisão do juiz, o hospital que ela se encontrava se recusou a fazer o procedimento de interrupção, alegando que eles não tinham médicos preparados para fazer o procedimento. Então a menina foi levada para um hospital de referência lá em Recife. No meio de tudo isso, fundamentalistas divulgaram não só o nome da menina, como também o endereço do hospital, e tentaram convencer até a avó da menina de impedir o aborto. Chamaram a menina de 10 anos de idade de assassina. Enquanto isso, o tio estava foragido. O hospital e o médico lá de Recife, que já estão acostumados com esse tipo de caso, fizeram um procedimento. Os grupos feministas também foram até o hospital para demonstrar apoio para a menina. Na internet, vários famosos e não famosos se juntaram, indignados com tudo que aconteceu, porque a galera foi lá pro hospital e fizeram barricada e chamaram o médico assassino, a menina assassina, enfim, foi um inferno na terra o que aconteceu, foi um show de horrores. O Felipe Neto e o Whindersson Nunes ofereceram não só para pagar os estudos da menina, até também os custos de terapia que provavelmente a menina vai precisar fazer o resto da vida. E ao que parece, a vítima está sendo bem assessorada e a gente espera que ela continue tendo todo o suporte que ela precisa. Hoje de manhã, terça-feira, o tio foi preso e vários grupos entraram com processo contra a fundamentalista que divulgou o nome e o endereço da menina na internet, o que é criminoso. Você não pode divulgar. O processo corria em sigilo. Ela falar o nome da menina é um crime. Mas eu não vim para falar só disso, porque isso aí todo mundo está sabendo. Eu vim para falar do número de estupros e de aborto no Brasil. Segundo os últimos dados recolhidos, que são de 2018, são 66 mil estupros registrados por ano no Brasil. E 53% das vítimas têm até 13 anos de idade. O agressor, o estuprador, é quase sempre uma figura próxima, um pai, um avô, um tio. E dados oficiais revelam ainda que ocorrem no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. O médico que fez o procedimento da menina lá em Recife já tinha sido notícia por interromper a gravidez de uma menina de 9 anos de idade que tinha sido estuprada pelo padrasto. E na época, as pessoas foram lá e fizeram o que com ele? Foi excomungado pela Igreja Católica. A realidade é que os mesmos conservadores que se dizem defensores da vida são os que impedem a educação sexual dentro das escolas e são as Damares da vida que dizem que as meninas são estupradas porque não usam calcinhas. E infelizmente essa história não é exceção, ela é regra. E pouco é feito para a gente evitar com que esses números aconteçam. A gente tem um tabu gigante para falar de aborto, o que faz com que essas situações fiquem ainda pior. Tem estudos e pesquisas que mostram que você provavelmente conhece alguma mulher que já interrompeu uma gravidez. Mesmo sendo proibido e criminalizada no país, uma mulher que decide abortar, ela dá um jeito.
Se ela tem recursos, ela é da classe média, ela faz isso de maneira segura. Agora, se ela não tem, ela se arrisca em procedimentos e corre risco de vida. No início da pandemia, saiu uma matéria falando sobre mulheres que tinham juntado dinheiro para viajar e fazer o aborto em outros países, onde o aborto é permitido. E que acabaram ficando presas dentro do país devido às restrições aéreas. Nenhuma delas mudou de ideia quando elas não puderam sair do país. Elas só tiveram que arranjar outras maneiras de fazer. Talvez seja a hora da gente aproveitar o momento para falar sobre aborto e políticas públicas que garantam o direito da mulher decidir o que quer fazer com o seu corpo, que garantam educação sexual dentro das escolas, para prevenir situações como a dessa menina se repitam. Porque a gente precisa ensinar as crianças a terem autonomia sobre o seu corpo e entenderem quando esse corpo está sendo violado. Essa menina foi estuprada por 4 anos, gente. A gente precisa também que os médicos sejam treinados para fazer esse tipo de procedimento por todo o país e que isso não vire um espetáculo. Afinal, a gente, enquanto sociedade, falhou várias vezes com essa menina. Não só com essa menina, como com várias outras. Primeiro, quando a gente não deu para ela ferramentas para procurar ajuda quando o abuso começou. Depois, quando a gente demorou para começar o procedimento de interrupção de gravidez. E terceiro, violentaram ela mais uma vez, tornando o nome dela público. Quantas meninas, mulheres, pessoas com útero ainda vão ter que passar por isso? Aqui embaixo, na caixa de descrição, eu deixei várias matérias e informações super importantes. Se informem, fiquem atentos aos sinais, protejam as nossas crianças e deem autonomia para as pessoas que têm útero para decidir o que elas querem fazer quando elas fiquem grávidas. A gente vai seguir atento e a gente vai seguir alerta. Acho que é isso que eu queria falar sobre esse caso. Na Polônia, ativistas LGBT entraram em confronto com um grupo de nacionalistas. Não é de hoje que a gente fala sobre a situação da Polônia. Começou com grupos religiosos que agora estão querendo impedir a existência de LGBT. Em outras notícias ruins, a gente já se aproxima a 110 mil mortes pelo coronavírus. E continuamos sem ministro da Saúde. A economia também vai mal. E o ministro da Economia teve a grande ideia de aumentar a taxação sobre os livros. Grande ideia. Afinal, quem compra livro, né, gente? Quem é que lê hoje em dia? Só gente rica que precisa de livro. Gente pobre não precisa ler, não. E os milionários continuam o quê? Lucrando. Inclusive, tem um teste no BuzzFeed que eu quero que todo mundo faça, que é o seguinte: Jeff Bezos, que é o maior bilionário do mundo, faz um cálculo de quanto tempo o Jeff Bezos demora para ganhar o seu salário anual. Eu fiz o teste e eu descobri que em 1, 2, 3, 4, 5, Jeff Bezos ganhou todo o dinheiro que eu ganho no ano inteiro. 5 segundos, gente. Ai, vamos falar de coisa boa um pouquinho? Que tal? Pessoas transexuais e travestis garantiram o direito de usar o seu nome social na sua carteira de trabalho. Segundo informações dos órgãos que foram acionados para fazer isso, essa decisão foi motivada por causa de uma ação da Defensoria Pública da União, que ingressou com uma ação na Justiça Federal de Roraima, para que o nome social fosse incluído no documento sempre que fosse solicitado. Como houve um acordo, esse acordo começou a valer para o país inteiro. O Cidade Alerta de Minas Gerais viralizou e dessa vez surpreendeu. Esse formato de programa, que ficou famoso por ter homens sem noção apresentando e, super sensacionalista, nesse caso tem uma mulher apresentando. Uma mulher que entendeu que não dá mais para se esconder atrás da liberdade de expressão e da liberdade religiosa para machucar as pessoas, para ofender as pessoas. Ela deu uma lição de moral em rede aberta. E falando em homofóbicos, gente, a gente veio aqui informar que milionários que não gostam de LGBTs não podem mais comprar Porsches. Ou Porsches. Não sei, isso daí é uma coisa de Friends, mas o que importa é que a marca é uma das principais apoiadoras e patrocinadoras da parada LGBT na Alemanha. Ou seja, eles fizeram fotinho, tem aqui ó, a fotinho, eu vou colocar aqui, ó, os Porsche, tudo coloridinho, de arco-íris. Quantos LGBT tem dinheiro para comprar um Porsche? Provavelmente 2. Mas assim, são LGBT friendly, entendeu? Então aí. Ian McKellen, o ator de X-Men
disse que só se arrepende de uma coisa no que diz respeito ao ser LGBTI, né? Ao ser um homem gay, que é não ter contado para os seus pais e não ter falado sobre isso antes. Ele, inclusive, encoraja atores e atrizes LGBT a viverem suas vidas fora do armário também. Então, vamos ver o que o Eduardinho trouxe pra gente? Eu estou muito animado, pois hoje tem estreia de uma série lá no Canal Brasil. Que série é essa, Eduardo? Chama Nós e conta a história de uma família discutindo coisas como sexualidades e identidade de gênero. E tem também uma notícia maravilhosa: o elenco principal tem 4 pessoas trans. Eu vi! E a direção da série é de uma mulher, a Anne Pinheiro Guimarães. Já coloquei até despertador pra não esquecer e assistir. Depois, Eduardo, manda um zap pra gente discutir. Com licença, depois nós nos falamos lá pelo zap. Como é que desliga isso aqui mesmo? Ai, esses meninos não me ensinam nada direito. Ih, desligou na nossa cara. E lembrando que o festivo é LGBT+, tá assim, a todo vapor. Essa semana a gente vai começar a divulgar quem serão as convidadas que vão participar, tanto das lives, como das masterclass, como as cantoras. Então, assim, fiquem atentos, @canaldasbi, pra você não perder nada, pra você não saber que dia que vão ser cada coisa. Vai ter festa também, vai ser incrível. Então, fiquem atentos, @canaldasbi, @taentendida, @festivaluniversos. E você também não pode esquecer de curtir esse festival vestindo uma brusinha da Chico Rei ou então qualquer outro objeto que você escolheu aí para usar, para printar a sua estampa maravilhosa. A gente fez 4 estampas em parceria com a Chico Rei, então corre nesse link que está aqui na descrição para comprar o que você quiser. Importante também, nessa quinta-feira vai sair episódio novo lá no Gospel Engole, que é o podcast que eu tenho com a Monimi, então não perca. Qual que é o tema? Olha, a gente vai falar sobre travar o Tonho. Travar o quê? O Tonho. O Tonho? O cu? Isso. Ah, tem gente que trava mesmo. Pois é, mas é uma metáfora, entendeu? Então, mas pra Vocês você vão... entender, você vai ter que ir lá ouvir. Vocês vão falar do Ai Que Susto? Não, porque é uma metáfora, entendeu? Mas você para de é perguntar uma e vai metáfora. ouvir que você vai entender. Ai, tava só curiosa. E dá pra poder dar um spoiler aqui do que vai acontecer nesse podcast maravilhoso. Que até o fim desse ano vai ser um dos os podcasts mais ouvidos da plataforma. Eu hei de dar até o final desse ano, não é possível. Olha. Amigo, eu tô falando que o podcast vai dar sucesso. Não tô falando do seu cu. Mano, vai ser maravilhoso isso acontecer. É isso. E lembrando que tem live aqui no canal das Bi toda quinta-feira, no YouTube. E tem live também em todas as quartas-feiras na hora do almoço lá no Instagram. Os convidados são surpresa, porque assim, a gente vai decidindo na semana mesmo. É isso. Um beijo, babies. Um beijo, babies!